Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o momento que você for estar assistindo essa pequena reflexão. Estou meditando sobre o chamado do profeta Isaías, um texto bastante conhecido no seu livro, no capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu a glória do Senhor, ele teve uma visão, viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. A visão nada mais é do que falando acerca do seu chamado ministerial como profeta e também mostrando Deus no trono, que ele não tinha perdido o domínio, o governo sobre aquela nação. Claro que tem seus detalhes escatológicos, mas o que me chama a atenção é quando ele começa citando que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Se a gente meditar acerca do rei Uzias, a gente vai ver que ele fora um rei que fora instruído pelo sacerdote Zacarias da sua época, a que servisse a Deus, a que andasse nos caminhos do Senhor. O seu pai havia morrido e ele ascendeu o trono. Ele foi substituto do seu pai com apenas de 16 anos de idade. O nome Uzias significa Deus é a minha força. Ele foi rei em Judá durante 52 anos. Ele teve grandes conquistas, e no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1 em diante, a gente vai ver alguns relatos lá tratando acerca dos seus feitos, acerca das construções que ele fizera, acerca do exército que ele montara, acerca das invasões que ele fez e também o triste final da sua vida. Enquanto ele seguiu nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que ele foi próspero, a Bíblia diz que ele teve conquistas. Por exemplo, no início ele se tornou rei aos 16 anos de idade, sendo instruído pelo sacerdote, melhor dizendo, Zacarias. Ele construiu torres em Jerusalém, ele fortificou muralhas em Gade, em Jabne, em Asdod. Ele reconstruiu Elate, que foram um importante centro comercial da época. O seu exército, a história diz que ele tinha 307.500 homens. Ele equipou todos os seus soldados com escudos, com lanças, com couraças, com arcos, com fundas e com capacetes. Ele invadiu até mesmo o reino de Israel, a parte setentrional, e fez o rei Menahem o seu tributário. O povo ao redor, os inimigos daquela nação, tinha medo ao ouvir falar acerca de Uzias pelo fato de Deus o ter elevado, de Deus o ter prosperado, de Deus o ter dado sabedoria, de Deus o ter feito ter tantas conquistas, o qual ele teve durante o seu reinado, que fora de 52 anos em Judá, a ponto de que os próprios adversários dizimavam, ofertavam a ele parte de suas riquezas. Historicamente, a gente vai ver que no final da sua vida não foi nada bem. Ele era da linhagem de Judá, ele era chamado para ser rei, ele era o monarca de sua época. E ele quis, ao final da sua vida, se tornando altivo, se tornando orgulhoso, sacrificar no templo. E quando ele tentou fazer isso, ele foi ferido de lepra. Uzias, ele entrou no átrio. Uzias, ele entrou no lugar santo. Ele tocou no altar do incenso. Quando ele tentou adentrar no lugar santíssimo, a Bíblia diz que o sacerdote Azarias disse para ele não fazer isso, e ele fez. Quando ele tocou no sacerdote, a Bíblia diz que ele ficou leproso, e por ele ter se tornado leproso, ele foi afastado do meio do povo. O seu filho Jotão, se não me falha a memória, foi quem reinou em seu lugar, e até os dias finais da sua vida, ele conviveu com aquela lepra, pelo fato de ter tocado onde não devia ter tocado. Salmo 103, versículo 15, e também 1 Crônicas 16, 22, vai dizer assim: não toquei nos meus ungidos, e nem aos meus profetas façais mal. Eu sei que nos dias de hoje há muitos escândalos, muitas coisas acontecendo com relação a lideranças, a sacerdotes, a pastores, a expressão que a gente usa para identificar quem está em governo, em liderança de um povo, de hoje, no nosso linguajar de igrejas, e tem muitas pessoas que têm vivido na direção do povo de Deus, mas com a vida em pecado. Uzias, enquanto estivera nos caminhos do Senhor, enquanto estivera na direção de Deus, enquanto obedecer aos conselhos do sacerdote, ele foi bem sucedido. Mas num certo ponto da sua vida, o orgulho pelas riquezas, por tudo quanto ele havia conquistado, a altivez do seu coração o levou a achar que ele podia sacrificar, a fazer um trabalho que não era dele. Então ele quis entrar dentro do templo e sacrificar.
coisa que só o sacerdote poderia fazer. E quando ele foi para adentrar o lugar santíssimo, o sacerdote Azarias disse para ele não fazer aquilo e ele desobedeceu. Azarias significa Deus é quem me ajuda. Uzias significa Deus é minha força. Tem muitas pessoas que confiam na força do seu ego, no seu orgulho e achar que pode fazer o que quer. Ele entrou dentro do templo, ele passou pelo ato, ele passou pelo lugar santo e Deus não fez nada. Ele tocou no altar do incenso e Deus não fez nada. Mas quando ele tocou no sacerdote, a Bíblia diz que ele ficou leproso pelo resto da sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas, lideranças, sacerdotes, que não são bons exemplos, que têm caído. O ser humano é falho, é sujeito à queda, por não vigiar, é claro. Mas tem muitas pessoas que têm tocado onde não deve. Tem tocado em pessoas que são homens de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 103, 15 e 1 Crônicas 16, 22, não toquei nos meus ungidos e nem nos meus profetas façais maus. Então, muito cuidado, você que gosta de ficar falando de igreja, você que gosta de ficar falando de pastor, em alguém que você não conhece, como é a sua sinceridade com Deus, como é a sua vida com Deus, e vai falar mal. Muito cuidado para você não ficar leproso, muito cuidado para você não morrer, muito cuidado para Deus não cobrar de você. Deus não se contradiz na sua palavra, ao passo que muitos têm brincado, mas Deus é justo, Ele faz justiça. Há pessoas que com sinceridade também têm feito a obra de Deus e muitos têm tocado nessas pessoas. Cuidado, você que gosta de falar mal de liderança, cuidado, você que gosta de falar mal de pastor, cuidado para você não ficar leproso. Deus não perdoou Uzias, Deus não curou Uzias pelo que ele havia tentado fazer, porque ele fez consciente. E tem muitas pessoas que conscientemente têm tocado, têm falado mal de pessoas que têm vida com Deus, de pessoas que têm um coração, uma vida que serve a Deus com sinceridade, com interesse de coração. Resultado é tocar para morrer, é tocar para ficar leproso, é tocar para ser ferido. Cuidado em que você fala mal. Medita nessa palavra e que Deus te abençoe.